Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Clique em hypar se estiver assistindo de um dispositivo móvel. E pode se tornar membro também. A gente sorteou uma cadeira cativa para esse jogo. Obviamente não a cadeira por 15 anos, o ingresso. O primeiro que ganhou não podia. Acho que era o Matheus, o Vigílio, o Erasmo. Os três não podiam. Acabou que a gente vai deixar esse sorteio para um próximo jogo. E aqui, ó, eu vou gravar um pré-jogo aí para quem é membro do canal também, beleza? O jogo continua acontecendo normalmente. O botão de se tornar membro tá aqui embaixo. E hoje lá na KTO, eu tô gravando antes de Galo e Mirassol, eu sugeri a KTO de fazer uma odd de Everson pega pênalti. A odd tá 22, o número da camisa do Everson. Fica lá em KTO Odds, não é Odão. Observa lá a KTO Odds, que sempre tem coisa legal também. kto.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. E o link está aqui na descrição do vídeo. Por que eu preciso gravar isso antes de Galo e Mirassol? Porque o Guilherme foi anunciado pelo clube. Lá no meu post do X eu falei assim, galera, eu vejo muita gente falando tem que ser o jogador X, jogador Y, porque é atleticano, tem que ser um atleticano para esse cargo. E assim, eu tô meio vacinado com essa parada, viu? Eu tô com um copão de café com leite aqui, então eu vou beber meu café com leite quentinho. Galera, eu bebo quase 1 litro de café com leite por dia, com pizza, com coxinha, com feijoada, qualquer coisa. E aí, o pessoal falando de atleticano, o mesmo discurso para a SAF de atleticanos, o Paulo Brax é atleticano, e o Bernard tinha que voltar porque é atleticano, o Alonso tinha que voltar porque deu certo e que se tornou atleticano. Vamos parar de analisar só com carinho, só com sentimento as paradas aqui nesse clube, beleza? Eu queria um profissional com perfil do que a gente precisa pro vestiário. Tanto que quando o menino Frossar postou no Instagram dele sobre essa possibilidade de chegada de um gerente de futebol, eu citei o Fábio Santos. E todo mundo, não deu certo aqui pro meu amigo. Entende o cenário? O pessoal indicando o Tardelli. Não é um jogador nesse momento para assumir a lateral do clube. É um jogador de liderança, de perfil como o Maicon tem hoje no time atleticano. É um jogador que sabe conversar com o boleiro e tal, que é bem visto no futebol. Não é um cara que historicamente tem um histórico aqui e ali de agir errado, de derrubar treinador, de fazer panelinha. É um cara de administração, que normalmente é o que sentava com o presidente do clube, é o que sentava com as lideranças, que negociava, que o time passava e falava assim, ó, cobra lá pra nós que o trem aqui, que o bicho que prometeu aqui, se melhorar esse bicho aqui, fica melhor ainda. E aí o clube anuncia o Guilherme. Eu sei que quem tem, principalmente, problema com barulho, vai odiar esse pós-jogo com café com leite do meu lado, mas é cafeína que eu tô precisando, galera. Eu nem vou no jogo hoje, eu torci meu joelho. Fui encarar um cara faixa marrom no jiu-jitsu, meu joelho virou um L e eu não tô conseguindo andar. Foda-se, ninguém quer saber isso. O clube anunciou o Guilherme. Bicho, se tem alguém que representa os extremos da internet, na verdade, do que se tornou o mundo hoje, se você precisa de um ícone, assim como os membros do canal têm um ícone agora, por tempo de casa, por tempo de membro, o 12 bronze, prata dourado, o cachorrada, prata, 12 bronze dourado. Aliás, o Guilherme eu era doido para levar no cachorrada. Quanta aba aberta na cabeça, vamos enxugar isso aqui. O Guilherme foi anunciado pelo Atlético e eu falei, cara, se tem alguém que representa muitos extremos, é o Guilherme. Por quê? Você não pode ser... tipo assim, tanto faz. Você tem que amá-lo demais, cravar que ele é ídolo, ou você tem que odiá-lo, que ele queime no mármore do inferno. Quem é dos anos 90 lembra dessa novela. Então, não existe um meio termo nessas discussões. É quase a guerra civil do Capitão América com o Homem de Ferro. Você não pode só falar, jogador que passou pelo Galo, uma a mais. Você tem que realmente cravar se ele é ídolo ou se ele é um inimigo mortal. E lá no início do Camisa 12, em 2009, eu fiz um vídeo, herói ou vilão, Guilherme, herói ou vilão, e coloquei a música do Tim Maia. 2 amigos me falaram ontem, pô, bicho, eu lembrei daquele vídeo, eu ouvia demais. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Pau! Viveu, morreu na minha história. A galera vai achar que eu tô dopado, que eu tô acelerado. Mas é porque realmente é um assunto que mexe muito comigo e já já vocês vão entender por quê.
O Mendel Catri, da Hebraica Alvinegra, baixou esse vídeo. Abraço para a Hebraica Alvinegra. Ainda estou devendo visita para vocês aí. A turma já me chamou para conhecer um pouco mais. Eu vou ouvir o Torá com Fritz, beleza? Voltando para o vídeo do Guilherme. É preciso pegar a máquina do tempo do Camisa 12, por quê? O Guilherme foi anunciado pelo Atlético há 27 anos. Eu comecei a acompanhar o Atlético para valer em 1994. Se você volta no tempo, 27 anos é 1967. Ai, porra, pancada, hein, bicho? Aí você já começa a entender que o tempo tá passando muito rápido e de uma forma muito diferente e quase imperceptível. 27 anos, cara. E a molecada não faz ideia de por que existe tanto BO quando cita o nome do Guilherme. Tá bom, é um cara que jogou lá e cá, velho. E aí você tem tantos outros. O Luizinho, o Éder, o Cerezo, né, o Nelinho, o Palinha. Você tem uma porrada de jogador, o Rafael Goleiro, que passou pelos dois lados. E o Guilherme seria mais um desses. Mas quem viveu a parada sabe que não é bem assim. Primeiro, não pode se comparar a outros fatores, e obviamente não estou falando de qualidade. O Ronaldinho chegou, por exemplo, depois de uns anos 2000, punk. De 2002 até 2009 que o Tardelli começou a mudar a paradinha ali, mas que 2010 e 2011 a gente brigou contra o rebaixamento e 2012 o Ronaldinho põe fim na Guerra Civil realmente. Os anos 90 não era assim, os anos 90 o Galo foi, não vou lembrar 91, 92, 93 péssimo, aí vem 94, semifinalista, 95 um bom campeonato, é porque a gente tem muito parâmetro do como foi vale para qualquer estado, a campanha do rival, o Cruzeiro chega na semifinal, que o Botafogo é campeão, esse campeonato de 95 eu lembro muito. 96, o Galo é semifinalista do Campeonato Brasileiro. 97, uma boa campanha, deve ter sido terceiro, quarto também. 98, eram 8 classificados, o Galo ficou em nono, acho que era só ganhar da Ponte Preta fora de casa, eu lembro exatamente onde eu estava assistindo esse jogo esse dia. Em 99, chega o Guilherme num time que já estava arrumadinho, tinha o Belete, o zagueiro era o Santos Barbosa, mas já tinha Caçapa, tinha Lincoln, tinha Galo, tinha Dr. Robert, tinha Marques. O Curê era a referência do ataque, que se tornou quase que também uma referência ao se falar sobre o problema de banco desse time. Você lembra de alguma coisa em 2026? E o Guilherme chega, cara, se existe casamento perfeito no mundo, você pode usar, assim como você pode usar o Guilherme de exemplo para extremos, você pode usar de exemplo para Atlético, para Marques e Guilherme, cara. Foi o casamento perfeito e Guilherme e Atlético. O cara era realmente diferente. Eu, com meus 14 anos, se tornou o ídolo de uma geração. Era gol de todo jeito. Aquele gol no Maracanã, eu lembro exatamente onde eu estava assistindo esse jogo também, junto com a família do meu amigo Pedro Henrique Mafia, que está sempre ligado aqui no canal também, juntava a cidade toda lá em casa de Série C. Ô bicho, nós não tinha casa, nós estávamos devendo 3 meses de aluguel, mas nossa, Sky tava lá, meu pai era desse. Oh, meu Deus, que responsabilidade. Aí, era gol assim, aquele gol dele que o Marques faz contra o Vitória, uma cavadinha, que o Guilherme só dá um passo para trás e afunda o pé. Né? Tem tantos gols do Guilherme que são marcantes, a galera cita muito o do Cobreloa realmente, que ganhou a torcida não só pelos gols, mas principalmente pelo roteiro que foi se criando, com uma classificação quase improvável, quando o Galo demite o Dario Pereira e fica com o Humberto Ramos no comando técnico, porque provavelmente até o Atlético não confiava nessa classificação. O Galo, que tinha ficado em nono em 98, fica em oitavo ou sétimo, acho que oitavo em 99, enfrentando um Cruzeiro líder, o Levir Coupe, técnico do Cruzeiro, puto, porque perdeu a vantagem de jogar em casa, já que os jogos seriam no Mineirão. E aí, contra o Cruzeiro, o cara, além de massacrar o Cruzeiro junto com o Marques e com todo o time de um modo geral, mas é porque a gente se apega, eu falei isso no último pós-jogo, muito a peças de ataque, era o cara que... isso é pra muita gente calar a boca, bando de arrogante, sai com a mãozinha no ouvido, pega um Vitória, arrebenta com a ajuda do Ronildo também, é vice-campeão brasileiro, que dói até hoje, aquela bolinha que o Dida tirou na pontinha do dedo ali, com o Márcio Rezende também prejudicando o Atlético. E em 2000 o cara continua fazendo gol, em 2001 o cara continua fazendo muito gol. Inclusive o Valdir Bigode, eu gosto muito do Valdir Bigode, eu acho que a gente fala pouquíssimo dele. 97, campeão da Comebol, eu não citei dos anos 90 um Galo campeão da Comebol.
95 campeão mineiro com o Daniel Frasson. O Valdir Bigode, Marques e Guilherme, eu achei que seria o melhor ataque do mundo nos anos 2000, mas não emplacou. Coisas do futebol. Porque o Valdir volta de empréstimo. E aí, 2003, já é Alex Alves, Fábio Júnior no time, o Guilherme já não estava do mesmo jeito, já estava caindo muito no papo com o Benja. Ele até fala sobre essa reta final que o corpo começou a cobrar muito sobre a loucura da vida. E aí, encerra o período Guilherme e Galo. Nos anos 90, galera, esse pessoal era muito doido, cara. Quem viveu ali, por exemplo, 95, Campeonato Carioca, Renato Gaúcho, no Fluminense, o Romário no Flamengo, Túlio Maravilha no Botafogo, os caras tocavam farpa, o Guilherme falava, é pra muita gente calar a boca mesmo. Cara, hoje na rede social, e eu vou contar isso daqui a pouco sobre a experiência que eu tive de conversar com o Guilherme durante uma tarde, hoje não encaixaria com esse mundo que tá diferente. Os anos 90 do futebol foi de uma turma muito maluca, mas muito maluca mesmo. Eu tô falando de Viola, dessa turma que realmente gostava de zoar. Início dos anos 2000 também, viu? Era uma galera que não tinha conversinha com eles, não tava nem esse torcedor, tava chateado com eles não. E o Perrella, que historicamente visto como presidente do Cruzeiro, assim como o Alvimar, mas principalmente o Zezé, tinha essa de ir atrás de ídolo atleticano. Eles já tinham ido desde os anos 60, isso aí, na verdade. Todo ídolo do Atlético, o Cruzeiro queria ir lá numa imagem de desvincular os ídolos do Atlético. Isso foi me fugiu a palavra, uma cartilha do Cruzeiro de ir atrás para desmontar. Foram até tentaram o Marques, um atleticano do kart, emprestou um dinheiro aí para o Galo segurar o Marques. Eles foram atrás do Ronaldinho e eles foram atrás do Guilherme também. O Guilherme não só foi para o Cruzeiro. O Guilherme comemora, e a partir daí acho que todo mundo já sabe, um gol contra o Galo no dia que um Tuxo destruiu o Cruzeiro, um 5-3, acho que o Gomes falhando feio no gol, acho que foi o Gomes mesmo. E o Guilherme levanta, tá com a camisa da máfia azul e faz punho cruzado. Tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Existe também o outro lado da mesa de um cara que estava sendo chamado de cachaceiro, assassino e mercenário. O que eu acho que o cara tinha que entender que existia milhões de torcedores que eram apaixonados por ele, que ele poderia fazer o gol pelo Cruzeiro, comemorar do jeito que ele quisesse lá, sem existir o desrespeito. A partir dali, para mim, morreu o Guilherme ídolo. Para mim, Fael. Acabou. Não existia mais Guilherme ídolo para mim. E isso é pesado demais. Você imagina ser um Hulk, um Tardelli, um cara assim. Não gosto mais. E para mim, a partir de hoje, acabou. Na época foi porrada, pedrada demais. E o Galo ganhar esse jogo também foi do caralho. Mas foi pancada e dureza. E eu falei, no auge dos meus 2004, 19 anos, 18 anos, esse cara para mim acabou e nunca mais eu tenho um pacto hoje, eu vou perdoá-lo. Não estou falando de voltar a ser ídolo, não. A partir de hoje eu desejo o pior para ele. Era o pensamento da época realmente, mas já chego lá na conclusão. Mas realmente a parada ali foi punk, né? Anos depois, em 2014, estava eu aqui em BH fazendo faculdade de jornalismo, já com camisa 12 há 5 anos, e já tinha aquela visão que, assim, anos depois, falei, pô, bicho, apareceu a oportunidade de trabalhar num filme que era o Lutar, Lutar, Lutar. Como esse filme enfrentou muito problema financeiro, jurídico, de documentação, de direito de imagem, ele só foi lançado em 2021. Mas ele foi produzido, gravado, eu participei dessa produção de pesquisa em 2014. E nessa participação apareceu o nome de Guilherme. Porra, bicho, vamos lá, né? Tem que ser profissional. O Guilherme pagou do bolso dele a passagem, veio para falar sobre o Atlético em Belo Horizonte, e eu lembro dele falando com o pessoal do filme, falar, cara, eu gosto demais de falar sobre o Atlético e tal, meu filho é atleticano e corintiano, mas meu filho é Galo e a gente gosta demais do Galo aqui, eu pago a passagem para ir falar de Atlético. Mas tem assunto que você não quer falar? Comigo não tem isso. Eu posso falar o que as pessoas não querem ouvir, mas comigo não tem isso de assunto que eu não quero falar. Inclusive ele conta que o Atlético, ele chega aqui, arrebenta e ir embora, e o Atlético queria segurar.
O Maluf fala que se o Atlético tivesse vendido todo mundo que tinha proposta, todo mundo que estava bem naquele time, tinha zerado a dívida daquela época. Mas tá bom. Ele chega aqui no Atlético e alguém fala assim, nós vamos renovar com você, vai nesse endereço aqui, procura uma pessoa que ele vai te explicar como vai funcionar. E ele chega lá, bate na porta e abre uma porta, um senhor carequinho, baixinho, que era o Ricardo Guimarães. Ele fala, cara, eu só fiquei por causa do dinheiro que o Ricardo bancou para eu ficar no Atlético. É curioso demais, eu falei isso com o Sete Câmara no Cachorrada. O Sete Câmara estava nesse período no Atlético, o Sérgio Coelho estava, o Alexandre Calil, presidente do conselho, o Ricardo Guimarães. Gente, são as mesmas pessoas a vida toda. Eu não entendo quando que esse pessoal fala que a geração tal destruiu o Atlético. Sempre foram as mesmas pessoas. Historicamente, bastidores, o Atlético recorria à família Menin. Nos Amigos do Galo em 2006 ali, era Menin, era Ricardo Guimarães, era essa turma. O Calil estava lá brigando também. Então, né? É um ciclo muito fechado. Agora vai mudar historicamente porque tem dono de SAF e tudo mais. Mas eu fiquei lá escutando a história. Olhava pra cá, olhava pra lá, pergunta aqui, do momento assim. Cara, chegou o momento que eu pude fazer algumas perguntas também. A galera, claro que tinha os diretores do filme, eu era só um peão ali trabalhando na pesquisa e tal. Eu sabia que eu tinha que ficar calado, não era meu espaço de trabalhar à frente. Os caras me permitiram perguntar as duas coisas, eu cochichei no ouvido da turma lá, equipe fantástica, aliás, equipe muito boa. E aí, ele falou tudo, ele falou, cara, você já tá atribulado com tudo que aconteceu na sua vida, e as pessoas que você mais ama te batem, você quer machucar de volta, você não importa realmente o que vão responder. Talvez eu até tenha esses arquivos do Guilherme. Eu acho que eu publiquei isso na internet. Eu publiquei. Lembrei. No Jogo das Lendas eu publiquei isso. Eu procurei a galera do filme e pedi os arquivos e publiquei isso. Eu não estava lembrando, cara. Lembrei agora. Talvez esteja aqui no canal do Camisa 12, esse papo do Guilherme. Na íntegra. Isso mesmo. E eu tenho até os arquivos da tia Terezinha, da tia Célia, entrevista do Calil, inclusive. São arquivos que eu tenho. Eu ia procurar aqui agora no celular, mas não vou procurar não. Mas eu lembro que o Vécio e Serginho, duas pessoas fantásticas, liberaram na época esse conteúdo. E ele falou tudo, cara. E você sentir, por mais que ele não assumisse assim, olha, eu estou arrependido. Ele fala, cara, eu apanhei pra caramba, tocaram na minha ferida e eu queria ferir de volta, tá? Você sente o arrependimento, você sente uma lacuna de um cara que ainda queria ser muito ídolo aqui. E foi do caralho esse dia, porque a gente foi pro Chapuri e eu principalmente porque almoço foi uma fase que eu não tinha dinheiro pra nada. Almoçar no rolê maneiro, pô, tá maluco com o Guilherme. E ele falava, cara, esse lugar aqui, se tivesse celular naquela época filmando, eu não teria carreira de futebol. A gente bebia pra caramba, a gente voltava arrastado pra casa, a gente não tinha condição de treinar no outro dia. Ele falou muita coisa de bastidores. E acabou aquele dia, depois de tudo que ele abriu o coração dele, ele não era ídolo pra mim, ele continuava não sendo um ídolo pra mim. Mas eu perdi o sentimento ruim. Meus amigos falam que eu tenho coração mole para essas coisas. Eu já contei aqui sobre outras pessoas que me prejudicaram muito, que me perseguiram. Alguns até recente, com print para o pessoal de clube, de Atlético, poderiam prejudicar amigos meus, eu perdoei. Outros que cargo alto do Atlético, que pedia demissão minha, eu perdoei. De vida pessoal, perdoei. Eu acho que sentimento ruim adoece a gente. E do Guilherme, cara, eu voltei para casa aquele dia muito leve, porque é sempre bom tirar sentimento ruim do peito da gente. Para mim, continuaria a ser um jogador que passou pelo Atlético, agora sem toda a raiva e ódio, e ainda sem ser ídolo. E é isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender sobre praticamente tudo na vida hoje. Só que existe toda decisão na sua vida, existe um preço que você paga também no longo prazo. E não adiantaria ele tentar reconstruir um castelo. Eu vou usar um outro exemplo de um cara que é muito ídolo, o Tardelli. O Tardelli optou por ir pro Grêmio. Eu o defendi na Alterosa. Falei, mas ele ama o Atlético? Ama. Ele pode amar o Atlético de verdade, de coração, e ir pro Grêmio, por decisão pessoal, profissional, por relação com quem tá no Atlético, por decisão.
N decisões. De esposa, tanto faz. Eu não posso mandar na vida do cara e continuo acreditando no sentimento dele. É que a galera quer passar faca no pescoço realmente e o júri normalmente é culpado em 90%, 99% das vezes. Só que quando ele quis ficar no Atlético, eu falei, olha, aí eu sinto que eu tenho muito mais a escrever de história. Poderia ter escrito muito mais, mas você optou por ir pro Grêmio. Então existe sempre esse preço a se pagar. Não é maior a história porque você optou por outro caminho. O Guilherme optou por um outro caminho, optou por tomar as decisões dele. Existe um preço em cima disso. Tá entendendo a parada? Como é que é? Então, não existiria mais a construção do castelo, da coisa maravilhosa que ele viveu aqui, mas eu não precisava realmente ser persona não grata e colocar o Macalé vigiando e os caras vigiando lá no aeroporto de Confins para ele não desembarcar em Belo Horizonte nunca mais. Nos bastidores, quando eu criei o Camisa 12 lá em 2009, que eu resolvi vir para BH em 2010 para viver essa parada toda maluca, eu falei, vou me preparar para viver de tudo nos próximos anos sem deixar afetar isso aqui. Isso aqui é sagrado. Então, toda filha da... a gente que fizeram comigo nos anos para trás aí, eu falava, não é o Atlético, são pessoas que estão no Atlético. Sempre que eu vejo alguma... eu falo, cara, não, o Atlético não são essas pessoas. O que rolou agora, por exemplo, do Rubens falar, o Cruzeiro é bom pro Atlético e tal. Eu falava, gente, isso não é o Atlético. Isso são pessoas que estão no Atlético. Por mais que antes os presidentes saíssem de 3 em 3 anos e que agora são donos, que teoricamente ficaram para sempre, uma hora a chave pode demorar. Pode ser a batalha de 100 anos, mas uma hora a chave muda, o algoritmo do universo conserta tudo. E sempre que eu tô muito puto, eu falo, essas pessoas, eu não vou pro estádio porque essas pessoas não vão ver meu dinheiro nunca, eu não vou ficar antes sem ver no estádio. Isso aqui para mim é sagrado, a bandeira, a camisa, são elementos sagrados e eu entendo que eu não posso afetar algo tão lindo que eu sinto pelo Atlético por causa de pessoas. Entendeu como é que é a parada? Mas os bastidores do futebol, eu falava lá em 2010, independentemente do que eu ver, eu não vou deixar afetar minha relação. E bastidores de futebol, gente, tem tanta coisa que aconteceria com o passar dos anos em todos os clubes de futebol e no Atlético, que essa do Guilherme seria fichinha perto do que tanta coisa que acontece. Tem jogador, cara, que chega pra clube em momento decisivo e fala, aumenta meu salário ou renova comigo, ou eu tô metendo pé. No final, os caras querem negociar bicho. É loucura. O Guilherme fala dessa do bicho na entrevista também, e é um exemplo que eu tô usando aqui, porque bastidor de futebol é foda. E existe sempre a ilusão de que no preto e branco era muito mais romântico. O que é o preto e branco? A imagem preto e branco. O passado é muito mais glamouroso, principalmente no momento que não existia tanta matéria para ser vista hoje, para ser usada, não existia tanta comunicação intensa como é rede social o tempo todo. Então tudo fica muito mais glamouroso, romântico e apaixonado num período preto e branco. Mas Jair Bala falava comigo, Rafael, futebol sempre foi, será assim. Futebol é isso. E você tem que aceitar que é algo que você ama, mas que é assim, tá? Calma, 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 que você já tá achando... eu tá sendo advogado do Guilherme. Nós vamos chegar lá. Porque nós compramos um BO de geração. A década de 80 eu não vivi. E nós estamos em 2026 comprando BO de geração contra o Flamengo da década de 80. A gente compra BO de geração. Cara que não viu o Guilherme fazer isso, compra o BO da geração. Talvez lá em... qual que vai ser a nossa briga em 2040 dessa geração? Será? Não sei, eu torço muito para a família Menino dar a volta por cima aqui, mas talvez seja marcado por isso. Um momento em que foi muito conturbado por essa relação torcida-família SAF. E de coração, eu repito, eu torço muito para dar certo, porque o bem deles é o bem do Atlético, eu quero o bem do Atlético. E o Guilherme, apesar de ter sido em 2004, 22 anos depois, existe isso. O Guilherme voltou no Atlético algumas vezes,
Eu lembro dele numa comissão, talvez no período do Luxemburgo, fazendo estágio ali em 2010. No Jogo das Lendas reviveram toda essa parada anos e anos depois. Por quê? Falta de pauta. Se a internet não tiver uma pauta para brigar no dia, se não tiver algo para alimentar a fogueira do Twitter, a internet não sobrevive. Se é em 2021 que a gente faz o Jogo das Lendas na Arena MRV, primeiro, que a galera, aquele time de 2021 na Arena MRV, a gente ia amar a Arena MRV, a Arena MRV seria o estádio dos sonhos, sem problema nenhum. E se fosse naquele momento, com o time perto de levantar o Campeonato Brasileiro, ninguém ia falar de Guilherme. Iam falar até que tá romantizando o roteiro e que o cara voltou para consertar uma história inacabada. É que futebol é realmente bola na casinha, time bom e tem que estar ganhando. Apesar que eu acho que alguns valores não se negociam. E aí a gente precisa nesse momento dar um pause nesse debate para debater sobre a parte técnica da decisão. O Brax primeiro foi do caralho, e repito, falar essas coisas aqui é tomar porrada na internet, mas o Brax assumir que essa parte estava ruim, que ele é ruim de vestiário, de conversar com o boleiro, foi do caralho. Ó, eu vou consertar. Já muda um pouco aquele Brax da coletiva de se eu não contratar volante, eu peço demissão e tal. Já é um Brax que desceu do salto e que desceu um degrauzinho que falou, cara, parada tá ruim aqui, eu preciso consertar e essa área não é minha. Não é o Deus todo soberano que sabe de todas as coisas ali do CT, não. Eu preciso de um cara aqui. E outra coisa, galera, falar com o boleiro é diferente. Vocês ficam assim, me coloca no vestiário do Atlético que eu vou falar com esses caras. O Toledo tinha isso. Pô, vocês não têm vergonha na cara, não. Amigo, falar com o boleiro é diferente. Rodrigo Caetano, a galera que foi da bola sabe falar com o boleiro, sabe qual que é a constituição, o que faz, o que não se faz no vestiário. Um dos caras que eu acho que mais respeitam isso é o Ronaldinho. O Ronaldinho não conta história de bastidor, não conta história de festinha, não conta história de nada. Ronaldinho, ele protege o mundo da bola, a boleirada que é craque, ele defende, ele fala que tem que jogar. Existem casos atípicos. Vou usar de exemplo assim, um cara igual o Domênico, que está no clube desde 1999, está 27 anos lá. Ele já sabe regra de boleiro. Só que mesmo um cara que está 27 anos, você precisa de um boleiro que sabe como é a cabeça do boleiro. Você precisa de um cara que sabe o que é, tá no momento ruim, o que ele precisa de carinho, quanto que ele precisa de uma porrada, de um puxão de orelha, até onde você pode puxar a orelha, até onde você pode fazer doer no bolso. É uma balança que você precisa de alguém do mundo da bola. O D'Alessandro, esses caras agora que tá virando profissional, o Tinga, né, que tô citando outros que passaram até do outro lado da lagoa aqui para vestiário, e você teve o Vitor, aí você vem na segunda escala, que é além do cara do mundo da bola, é o cara que sabe também quando precisa dar a porrada e tem o perfil de opa, eu tô aqui para resolver o problema. Porque tem cara que foi do mundo da bola, mas ele tem uma dificuldade. Eu preciso tomar uma atitude agora. Como que, pô, bicho, que situação chata, eu vou esperar um pouco mais. Não, tem que ser um cara realmente linha de frente. Dentro do cenário desse perfil que tem que ser um boleiro, primeiro assumiu o erro, o Brax acertou. Trouxe um cara que entende bola e que tem o perfil, esquece todo o passado do Guilherme, só dentro dessa parte técnica. Foi um acerto. Outro acerto agora, eu vou desligar a câmera porque vai desligar sozinha e eu continuo. Indo para a reta final e sem pipocar, porque a gente não pode ter medo de tomar porrada. Eu falava isso pro galera do Camisa 12, vocês estão entrando no Camisa 12, vocês vão ter medo de tomar porrada? Então, melhor ficar quietinho, cara, em casa e tal, ir para uma área de assessoria, de repente, uma área que você não vai ficar exposto com câmera, tem que dar opinião. Indo direto ao ponto. Eu sou um cara que, graças a Deus, mudei muito. Eu não sou o mesmo cara de 5 anos atrás, eu não sou nem de perto um cara de 10 anos atrás, eu não sou nem de perto um cara de 20 anos atrás. E eu sei uma coisa hoje, até pela minha parte, do cristianismo. Cara, é muito doideira envolver cristianismo nisso, porque a gente envolve muito cristianismo, futebol. Pelo amor de Deus, eu tenho que ganhar hoje, eu fiz uma promessa para Deus para pegar esse pênalti. Porta dos Fundos fez algo maravilhoso uma vez. Resolve aqui e tal. Não, eu tô no Independência resolvendo o pênalti do Vitor.
Aí vocês vão entender que é sobre perdão, sobre atitude de saber que as pessoas erram. E outra coisa que existe na internet. Vocês acham que... Eu falei isso do Hulk, falei do Vitor, que são pessoas que não podem errar. Só que é todo mundo nesse mundo de estrelas, astros, tal, grandes ídolos, de carne e osso, humanos que acordam mal-humorados, que também têm seus dias depressivos, que têm problemas pessoais que afetam no dia a dia, mas ganham dinheiro pra caralho, ganham. E isso é a maior prova de que dinheiro não segura a onda em tudo. E não tornam seres perfeitos, porque não existe. Perfeito é só Papai do Céu que está lá. E mesmo assim, quando Jesus pisou aqui na Terra, sendo perfeito, acabaram com ele, cara. Pessoas, seres humanos, erram. O Fael erra pra caralho. Tem dia que a gente acorda sem querer ouvir uma palavra, cara. Você não quer ver o mundo. Você tem dia que é filha da puta com alguém. Você não. Você é o alecrim dourado. Você não faz nada de errado. Tem dia que você fala, porra, bicho, fui filha. Errei. O ser humano evolui demais quando começa a perceber que nessa eu errei. A coisa mais difícil do mundo. Coisa gostosa é quando tá brigando um casal que eu falo pra minha mulher. Fala assim, quer saber? Eu errei. Desculpa. E você tem razão. Erro grave que eu fiz aqui que não pode afetar a relação. A mulher tá doida pra brigar, ela fica sem rumo. Mas na vida, falando sério, cara, não ache que você é o alecrim dourado que sempre tem razão. Você erra e erra pra caralho. E quem tá com o microfone, quem tá com a câmera e quem tá com chuteira, não tem nada diferente de você, cara. Ninguém é diferente por causa de salário. Ninguém é diferente porque trabalha em TV, programa de TV. Nada. As pessoas são todas de carne e osso, comedores de feijão, que peida e caga igual. Desculpa o termo, você tá comendo aí de repente. Mas é só pra falar que nós somos poeirinha do universo. E que não importa se o cara é jogador de futebol, se o cara trabalha em serviços que talvez não são tão valorizados pela sociedade, eles erram do mesmo jeito, eles têm problemas com sentimentos do mesmo jeito, eles tomam decisões, vez ou outra, na vida erradas. O que você faz depois para tentar consertar, para assumir um erro ou para pedir perdão, muda demais essa parada aí. E é sobre isso que principalmente eu penso a respeito. Porque 22 anos depois, se eu fosse ainda o cara com a mesma cabeça de um adolescente, que eu estava ali no auge do ódio, querendo a cabeça de alguém, desejando o pior para ele, e falando que é imperdoável, cara, quem cometeu crime talvez esteja já absolvido porque cumpriu. Agora, 22 anos depois, eu falar que um cara ainda tem que continuar pagando por aquele erro ali, aí hoje eu não concordo. E eu entendo, de boa, que você pense o contrário. Talvez, não só para isso, para outras coisas na sua vida, você pode questionar um pouquinho, mas será que realmente eu preciso ter raiva do meu vizinho que quebrou meu retrovisor há 20 anos atrás? Até hoje eu estou sem conversar com ele. Meu irmão cometeu um erro comigo. Será que até hoje eu vou... Então, para coisas tão menores na vida, eu tenho um pensamento diferente, de verdade, de perdão, de mudança, tal, de seguir a vida. Eu não preciso ter contato. E nessa aí eu dou um gancho para talvez você conseguisse ir no mercado buscar outros nomes que conseguissem cumprir isso de ter personalidade, não ser só boleiro, ter personalidade, ter perfil de solução de problemas que o Guilherme tem como treinador, jogador e agora um dirigente fora das quatro linhas. Como eu citei lá o nome do Fábio Santos, que eu acho que é um nome também que se encaixa nesse perfil, e não existir esse debate, esse desgaste. Eu entendo essa parte. Eu só acho que, trazendo o Guilherme, você não precisa causar uma revolução no clube só por causa disso. Beleza? Viajamos na máquina do tempo, falamos sobre o debate técnico e falamos sobre a minha opinião sobre essa parte dos erros. Dito isso, se não trabalhar bem, aí a parada é outra, é rua. Só que tem muita gente que a gente já recebeu com muito carinho aqui, que trabalhou mal no Atlético,
Principalmente para quem trabalha lá dentro. Não, mas é uma pessoa fantástica, vocês não sabem o tanto que é boa pessoa. Nesse momento a gente está precisando de gente que trabalha bem aqui no Atlético. Ele precisa corrigir erros que são graves. Erros que quem esteve lá nos últimos anos não conseguiu fazer. Algo que eu falei com o próprio Rubens Menin. Você não tem quem resolve o problema de vestiário, e se tem um problema de vestiário para ele, ele virou pro lado e falou, é verdade? É verdade, aconteceu um negocinho mesmo. Problemas de vestiário que acontecem, problemas de CT, problemas de relação de jogadores, jogador-treinador, hierarquia, são tantas coisas que eu quero que o cara trabalhe bem. Já é funcionário do Atlético, e nesse caso eu não vou fazer guerra civil todo dia no pós-jogo, porque o Guilherme é gerente de futebol do Atlético. Nesse caso me resta torcer para ele fazer um grande trabalho. Beleza? Vou gravar um pré-jogo também. Eu espero que eu consiga gravar pelo horário, eu preciso de tomar uma vacina agora. E se eu conseguir voltar para casa e gravar, de qualquer jeito, se eu não gravar para esse jogo, eu gravo para os próximos para quem é membro do canal. E o pós-jogo nosso continua do mesmo jeito. Abraço, valeu, tchau!